Em terceiro lugar, a terceira perspectiva que Paulo aborda nas cartas a Timóteo é a disciplina, né? Timóteo tem que ser disciplinado na sua vida, precisa organizar a liturgia do culto, precisa disciplinar os irmãos, tá? E também levantar sucessores, levantar liderança. Então vamos ver isso em duas passagens, né? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 15, que diz assim: Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Todavia ela será salva dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. Então esse texto, cujo final é bem difícil de interpretar, diga-se de passagem, Paulo orienta Timóteo a organizar a liturgia do culto de oração, na verdade, né? De todos os cultos, mas ele vai tratando aqui no começo do capítulo sobre oração. Nos cultos devem orar sempre pelas autoridades, né? Nos primeiros versículos nós vemos isso, capítulo 2, até o versículo 2. E diz que deve orar pelas autoridades, que àquela altura a autoridade superior, a autoridade suprema do Império Romano é Nero. O versículo 2 diz assim: para que tenhamos uma vida tranquila e serena, com toda piedade e honestidade. Então nós devemos orar por isso, nós devemos orar para que a nossa vida seja uma vida calma, uma vida tranquila, né? Mas não devemos orar pedindo perseguição, não há exemplo disso na Bíblia, nem há orientação nesse sentido. Se tivermos de enfrentar uma perseguição pela vontade de Deus, que assim seja, mas tanto no Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou a orar, livra-nos do mal, e aqui também o apóstolo Paulo ensina-nos a orar, pedindo a Deus uma vida tranquila e serena, para que sejamos servos de Deus, que tenham uma vida boa, uma vida calma, uma vida tranquila, tá? E aí ele começa a descrever no versículo 8 como deve ser este culto. Os homens devem se portar como homens e as mulheres como mulheres. Não deve haver inversão de papéis, inversão de valores. Os homens devem, à semelhança dos homens do Antigo Testamento, levantar suas mãos para orar, porque na época do tabernáculo e do templo também, quando o sacrifício era feito, os homens levantavam as mãos com a palma virada para cima, voltada para cima, no intuito, né, simbolicamente falando, é claro, que Deus visse e contemplasse suas mãos, que agora estava limpa, purificada dos pecados. Então os homens devem orar sempre, Paulo diz, até mesmo com mãos santas, mãos levantadas, sem problema, sabendo que está sendo perdoado por Deus. E quanto às mulheres, devem saber se portar na casa de Deus, primeiro, em relação aos trajes, se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos. Não é pecado usar ouro ou pérolas ou tranças, né? Ouro ou pérola nos cabelos ou nos adornos de pescoço, como colares, nem vestido caro, não é pecado. A ideia é que as mulheres devem se vestir, como diz o versículo 10, de forma metafórica, de forma simbólica, de boas obras, como convém a mulheres que afirmam servir a Deus. Isto é, a vida da mulher de Deus, da serva de Deus, deve ser notória, deve chamar a atenção, não pelo cabelo ou pelos adornos externos, como roupas e adereços, tá? Mas pela sua própria vida, como quem veste boas obras. É claro que não há uma roupa chamada de boas obras, e essa roupa não deve ser usada em detrimento das roupas mencionadas no versículo 9. É óbvio, né? É óbvio que Paulo está tratando aqui de maneira metafórica.
mas assim deve ser o comportamento das servas de Deus, não querendo aparecer, né? Diz um ditado que as mulheres não se arrumam para os homens, mas para outras mulheres. Eu não sei, Deus e as mulheres é quem sabem, mas é preciso que as mulheres tenham cuidado com isso, para não querer chamar atenção para si, no culto a Deus, mas para chamar atenção para Deus, porque a Ele devemos dar toda a glória, tá bom? E aí Paulo fala de algumas questões mais difíceis de interpretar, como por exemplo no versículo 11, que diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda submissão. A palavra silêncio está, na minha opinião, mal colocada nesse texto, mal traduzida, né? Porque a palavra grega que Paulo utiliza não é silêncio, né? Sigaô, calada ou calado, mas é resiquia, que significa na verdade quietude, e que geralmente é traduzido como quietude no restante do Novo Testamento, tá? Então a mulher pode aprender até falando alguma coisa, porque é uma diferença gritante entre calar-se e ficar quieto. Na igreja em Éfeso, as mulheres estavam sendo o principal veículo de transmissão de falsos ensinamentos, de heresias, tá bom? Então talvez por isso, ou aliás, certamente por isso, as mulheres deveriam se acalmar, aprender em silêncio, ou em quietude, melhor dizendo. E aí Paulo diz: pois não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade de homem, e não sobre o homem, como diz aqui na Almeida 21, mas esteja em silêncio. A ideia é que há autoridade de homem e há autoridade de mulher. A mulher não deve exercer autoridade de homem, e não é que ela não pode exercer autoridade sobre o homem, né? Há exemplos bíblicos de mulheres que exerceram autoridade sobre o homem, inclusive em épocas anteriores ao Novo Testamento, né? Como o caso de Débora, por exemplo, onde a situação cultural era bem mais rígida no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Mas ela não exerceu autoridade de homem, e sim sobre o homem. Ela se portou como uma mulher e foi auxiliada por Baraque, né? Para ir para a guerra e tudo mais. Então, se algumas mulheres exercem autoridade na igreja hoje em dia, é interessante que elas saibam se comportar como mulheres e jamais como homens. Mas que, na minha opinião, a interpretação desse texto não é que a mulher nunca pode exercer autoridade sobre o homem na igreja, tá? Lembrando que o texto não está falando do relacionamento marital, onde definitivamente o homem é o cabeça da mulher, né? Mas na igreja não há esse tipo de coisa. Por exemplo, o homem que não é casado com aquela mulher, ou seja, ele tem a sua própria esposa e outra mulher, a mulher lá tem o seu marido, não significa dizer que ele tem que ser o cabeça dela. Na igreja, os homens não são os cabeças das mulheres, mas o cabeça da sua própria esposa, tá bom? Então é bom que tenhamos isso em mente. Aí há um argumento em relação à ordem da criação, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois, tá? Mas que precisa ser compreendido também à luz do contexto da carta aos Efésios. Diz também que Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e caiu em transgressão. E o versículo 15, que é claro ninguém interpreta literalmente, que diz: todavia ela será salva dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. E isso, na verdade, é um grande mistério. Há várias linhas de interpretação para este versículo, mas a que parece ser mais coerente é a ideia de que a mulher será salva mesmo dando à luz filhos, né? E não será salva dando à luz filhos. Há uma nota de rodapé aqui, do capítulo 2, versículo 15, que diz assim: ou terá restauração, será salva, ou terá restauração dando à luz filhos. Porque havia ensinamentos gnósticos no primeiro século que dizia que a mulher que fosse mãe não poderia ser salva, e por aí vai, tá? Outro texto em que Paulo trata sobre a questão da disciplina é ainda na primeira carta, emendando, né, capítulo 3, versículos 1 a 13, mas agora de outra perspectiva, da perspectiva de liderança. Timóteo deveria organizar a igreja e levantar liderança. Então, esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. É interessante, irmãos, observar que as palavras bispo, pastor e presbítero são palavras intercambiáveis no Novo Testamento, né?
tanto aqui nas cartas pastorais como em Atos capítulo 20, que eu recomendo que você dê uma boa lida lá. O texto bíblico ora usa um desses títulos, ora usa o outro, revezando assim. Então, pastor, presbítero e bispo podem ter o mesmo significado no Novo Testamento, tá bom? Com diferenças muito, muito pequenas, tá? E este texto descreve 18 características ou 19 para os líderes da igreja cristã. Veja só. Se o versículo 2 que diz assim, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Se a gente entender que essa aqui é a primeira característica, na verdade são 19 então. Mas, como alguns preferem traduzir assim, é necessário que o bispo seja irrepreensível, 2 pontos. E aí descreveria então 18 características do que seria essa irrepreensibilidade, tá? Então até hoje a gente não sabe se ser irrepreensível é a primeira das 19 características ou é o resumo total, e aí as 18 características que vêm a seguir seriam a descrição do que significa ser irrepreensível. Seja como for, há uma exigência muito alta para ser cumprida aqui, tá? Mas antes das exigências de caráter e habilidade, Paulo diz que se alguém deseja ou se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Nós temos visto por aí pessoas dizendo que, na verdade, aquelas pessoas que foram chamadas por Deus para serem líderes na casa do Senhor, pastores e tudo mais, são aquelas que sempre fogem do ministério. Isso não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica. Há alguns relatos bíblicos, como por exemplo no caso de Moisés e Jeremias, que tentaram fugir, mas isso não significa que o padrão deve ser esse. Pelo contrário, o texto de Êxodo e o texto de Jeremias, o texto de Êxodo 3 e Jeremias capítulo 1, que descrevem respectivamente o chamado de Moisés e o chamado de Jeremias, não é um texto padrão, não é um texto normativo, mas meramente descritivo, tá? Claro que há lições ali importantes para serem retiradas e tudo mais para a nossa vida, mas esses textos descreveram o que aconteceu, não normatizaram o que deve ser sempre. Esse texto, no entanto, de 1 Timóteo capítulo 3 é norma, tá? Alguns têm dito que a semelhança de Moisés e Jeremias, Jonas também é outro caso, né, que tentou fugir do chamado de Deus, Agostinho de Hipona e tantos outros personagens da história da igreja teriam fugido, e essa seria uma das grandes características de que realmente a pessoa é chamada por Deus e tudo mais, mas isso não encontra base bíblica, tá bom? Não há apoio bíblico para isso. Na verdade, o que Deus deseja é que aquela pessoa que Ele chamou, que Ele vocacionou, sinta o desejo, porque é algo muito bom, é algo excelente ser bispo, pastor ou presbítero, ou seja, empenhar-se na obra de Deus, na liderança da casa de Deus, ok? Outra questão sobre esta passagem aqui em respeito à disciplina e levantar liderança, é que dessas 18 ou 19 características, vamos dizer que são 19, né? Apenas uma ou duas são em relação a características acadêmicas, né? O restante são todas características de caráter, irrepreensibilidade, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento e por aí vai. Se nós entendermos que o dom de ensino é algo que vem, que é dado pelo Espírito Santo, como outros textos bíblicos dizem, apenas uma característica é acadêmica, que seria apto para ensinar, né, ou conhecedor da doutrina, né? Então, mesmo assim, para ser conhecedor da doutrina, o Espírito Santo nos ajuda para que nos empenhemos nisso. Isso também não significa que temos que ter diploma de seminário para ser ordenado pastor, vamos dizer assim, de acordo com as Escrituras. Mas é claro, as denominações têm se organizado de forma a se protegerem, exigindo algumas questões além dessas para que a ordenação pastoral aconteça. Então, biblicamente falando, não é necessário ter diploma de teologia, de algum seminário, para ser ordenado pastor. Mas é importante também respeitar as decisões denominacionais, porque afinal de contas há boas tradições cristãs que devem ser mantidas. Tá bom? Em quarto lugar, Paulo diz que Timóteo tem que perseverar em oração, né? 1 Timóteo 2:1, texto até que
já foi citado, diz assim: antes de tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Timóteo tem que orar e tem que orar bastante, porque para ser líder na casa de Deus, no reino de Deus, é importante demais ter isso aí, oração constante, oração sempre. E em quinto lugar, Paulo fala a respeito da visita. Paulo esperava visitar Timóteo em breve e há algumas passagens que indicam isso. Primeiro, na primeira carta, capítulo 3, versículos 14 e 15, diz assim: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce, né, ou baluarte, como dizem outras traduções, da verdade. E em 2 Timóteo 1,4, Paulo também demonstra o desejo de visita a Timóteo, onde ele diz assim: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Então, Paulo, como um bom educador à distância, escreve, dá as instruções, manda o material de apoio, de estudo, ele dá as orientações, mas ele também marca, na medida do possível, o encontro presencial. Assim, Paulo fazia há 2000 anos, assim nós podemos fazer isso hoje em dia, usando as tecnologias disponíveis, como estamos fazendo agora, para estudar a palavra de Deus e abençoar muitas vidas com a graça de Deus. Tá bom? Vamos ver então, irmãos, agora um pouco sobre a carta de Paulo a Tito, tá? O título da carta de Paulo a Tito, eu coloquei o seguinte: liderança sadia para a igreja sadia. Como mensagem, né, resumão da carta, mais uma vez recorro à definição de Carlos Oswaldo Pinto, que diz o seguinte: o estabelecimento de igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende da presença espiritualmente qualificada e da prática de boas obras por parte de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus. O autor da carta, mais uma vez, é Paulo, inequivocamente, né? Paulo e os que estavam com ele. Assim nós lemos em Tito, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. E no capítulo 3, versículo 15, nós lemos o seguinte: todos os que estão comigo te cumprimentam. Cumprimenta aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Então, tinha um grupo de pessoas escrevendo junto com Paulo. Talvez ele até estivesse utilizando algum daqueles irmãos para redigir propriamente a carta, como a amanuense, que era o seu costume. E como eu falei anteriormente, essa carta foi escrita entre as duas cartas a Timóteo, né? Escrita aí no ano 66, não há tanta dúvida assim por parte de Carlos Oswaldo Pinto. Paulo chama Tito também de seu filho na fé, a Tito, meu filho na fé. E o propósito dessa carta, conforme lemos no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, é colocar as coisas em ordem, estabelecer liderança naquela igreja. Tito 1,5 diz assim: foi por isso que te deixei em Creta. A ilha grega, né, de Creta, é onde Timóteo está quando recebe essa carta, para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade, a região, né, estabelecesses presbíteros como já te orientei. A igreja precisa de liderança. E a ideia é que os estudiosos estão convencidos de que essa liderança, tanto na igreja em Éfeso, com Timóteo, como na igreja em Creta, com Tito, deve ser levantada num período aproximadamente de 1 ano. Então não tem para que ficar treinando alguém durante 10 anos antes de colocá-lo à frente de um trabalho, tá? A igreja precisava dessa liderança com certa urgência e em mais ou menos 1 ano tinha essa liderança. É claro que o treinamento continuava, tal como o discipulado cristão deve continuar até o fim da vida, tá? Mas era preciso levantar logo liderança. Os cretenses, de acordo com o próprio texto, eram pessoas mentirosas e preguiçosas. Veja só, Tito 1,12 diz assim: um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Eram pessoas bravas também, bravas, né? Este texto diz que um dos profetas deles, ou seja,
um dos cretenses, né? Na verdade, Paulo utiliza o termo profeta para se referir aqui a um poeta, então ele usa o termo profeta no sentido de porta-voz, né? Alguém representante daquele mesmo povo, que nós sabemos que era Epimênides, um filósofo de origem de Creta. Diz que os seus próprios conterrâneos eram mentirosos, bravos e preguiçosos. Então, Timóteo iria ter dificuldades, ia enfrentar problemas, ia ter muito trabalho na igreja com pessoas assim, tal como nós temos hoje em dia. Tito, no entanto, deveria ser exemplo para a sociedade e para a igreja, é o que diz Tito 2,7, que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, e aí os versículo 8, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Paulo diz, não tendo como nos criticar, nós os cristãos. Quando um cristão é criticado, é zombado, toda a igreja é zombada, na verdade. Quando Jesus Cristo apareceu ali no caminho para Damasco, a Saulo de Tarso, é algo registrado em Atos capítulo 9, Paulo era perseguidor da igreja. Paulo não era necessariamente perseguidor de Jesus, da pessoa de Jesus. Jesus já havia ressuscitado e subido para o céu. Mas Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando alguém persegue um cristão, persegue o próprio Jesus, persegue o corpo de Cristo, persegue a própria pessoa de Jesus e todos os cristãos também, tá bom? Paulo ainda fala da bendita esperança, né? Em Tito 2,13 diz assim, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Esta é uma carta trinitária. Neste versículo nós vemos que Jesus Cristo é posto não apenas como nosso Senhor, mas como Deus e Salvador. Jesus Cristo é o nosso Deus, é Ele que adoramos, Ele que nos salvou dos nossos pecados, é isso que nós devemos proclamar ao mundo perdido. Para concluir, irmãos, os irmãos deveriam ser ensinados na prática de boas obras, conforme Tito 3,14, que diz assim, os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Em todas as cartas, Paulo recomenda a prática de boas obras, ou o crescimento em boas obras, o crescimento e o amadurecimento na fé. Seja em amor, em fé, em conhecimento, aqui ele recomenda a prática de boas obras e bons frutos. Espero que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até mais.